It's always a blessing for Stella and I to be with y'all this morning. É uma bênção estar com vocês aqui nesta manhã. You actually make us feel younger. Você nos faz parecer um pouco mais jovens. It's been wonderful over the years watching many of you as you grow up. Tem sido maravilhoso observar como vocês, ao longo dos anos, têm crescido. And it's interesting as we come back. It's great to see your faces again. Então, quando nós retornamos, novamente vemos as faces de vocês. Okay. So before we start, let's have another word of prayer. Antes de começarmos, vamos ter uma outra palavra de oração. Lord, we do come with worshipful hearts unto you. Senhor, nos achegamos a ti com um coração de adoração. Lord, there is nothing except you. Não há nada a não ser o Senhor. You are that King of Kings. Tu és o Rei dos Reis. You are over all things. Tu estás sobre todas as coisas. And this morning we offer ourselves to you. Nessa manhã nós nos oferecemos a ti. We pray your Spirit would anoint the speaking, the translating, the hearing. Nos dê um espírito de unção para o que fala, para o que traduz. Lord, that we could be those that as we have this time of fellowship together, para que nós nesse tempo de comunhão juntos, we could be encouraged in these evil days. Que possamos ser encorajados nesses dias maus. Lord, we're thankful for the provision we have in you. Damos graças, Senhor, pela provisão que temos em ti. We're thankful for the victory we have in you. Obrigado pela vitória que temos no Senhor. The victory over all things. A vitória sobre todas as coisas. The victory over the world, the enemy and ourselves. A vitória sobre o inimigo, sobre o mundo e sobre nós mesmos. So by faith we open our hearts to you this morning. E pela fé nós abrimos nosso coração diante de ti nessa manhã. That you could speak to us. Que o Senhor possa falar conosco. Your wonderful precious name. No teu precioso nome. Amen. Amém. Okay. So this morning we just wanted to share some thoughts that have been very precious to us during our life. E nessa manhã eu queria compartilhar alguns pensamentos preciosos durante nossas vidas. It's actually some of the very foundation and essential things that are involved in this Christian walk. Algumas coisas concernentes fundamentais, preciosas nessa nossa caminhada cristã. And the beauty about them is that there's a simplicity to them. E a beleza sobre elas é a sua simplicidade. And so Stella is going to start. E Stella irá começar. And then I will follow her. Então eu irei segui-la. Okay. So we just wanted to encourage one another this morning in our walk with God. Nós queremos nessa manhã encorajar uns aos outros nessa caminhada com o Senhor. Or our walk on the path of life. Caminharmos nos caminhos da vida. You know, there are really only two paths. De fato, há dois caminhos that are presented to us every day. Que é apresentado a nós todos os dias. It's the path of life. O caminho da vida. Or it's the path of death. Ou o caminho da morte. And the amazing thing is, a questão maravilhosa é you and I que você e eu are given the privilege nos é dado o privilégio of making that choice de fazermos essas escolhas. Of which path we're going to walk. Qual caminho devemos andar? And in Proverbs chapter 8. Em Provérbios capítulo 8. Proverbs chapter 8 verses 1 and 2. Provérbios 8, 1 e 2. To me, these are amazing verses that the Lord shares with us. Para mim é um verso maravilhoso que o Senhor compartilha conosco. That every day, todos os dias, our Lord cries out to us. O Senhor clama a nós. In Proverbs chapter 8, verse 1. O capítulo 8, verso 1. Does not wisdom cry out? And wisdom here is speaking of our Lord Jesus. A sabedoria aqui relatada nesse verso 1 fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Just think of that. Pense sobre isso. Does not our Lord Jesus cry out to us? O nosso Senhor Jesus Cristo clamando a nós. And he lifts up his voice to us. Ele eleva a sua voz a nós. And our Lord takes his stand on the top of the high hill. E o Senhor está naquele alto monte. Beside the way where the paths meet. Ao lado do caminho. I think it's so wonderful how the Lord condescends to us. É maravilhoso ver como o Senhor ele
se compadece de nós, condescende conosco, to cry out to us every day. clamando a nós todos os dias Here are two paths presented to you, e apresentando-nos os dois and He caminhos. gives us the free will Ele nos dá um livre-arbítrio to choose which path we're going to walk on. para escolher o caminho que nós iremos caminhar. So are we going to walk on the path of life, Então nós iremos caminhar no caminho da vida, which is walking with God, que é caminhar com Deus, or are we going to walk on the path of death ou iremos caminhar nesse caminho de morte, that leads to destruction? que nos conduz à destruição. You know, our walking with God, O caminhar com Deus. I'm sure you've already experienced this. Eu tenho certeza que vocês têm experimentado Our isso. walk with God brings us life. Esse caminhar com o Senhor nos traz vida. You can't really describe it. Você You can't e você really não pode de describe. fato descrevê-lo. You can't describe His life. Você não, até mesmo a sua vida. Well, excuse me. Yes. We can just say it's life of joy, peace, happiness. Podemos falar de paz, felicidade, alegria. I had it wrong. You can't define His life. Você não pode definir esta vida. We can only describe it. Nós podemos tão somente descrevê-la. So His life brings us joy, it brings us peace. Então essa vida traz a nós paz, nos traz alegria. And it's such a intimate relationship with the Lord as we walk on this path of life. Então, quando nós caminhamos nesse caminho da vida, nós temos um caminho de intimidade com o nosso Senhor. We grow in love, Nós crescemos no amor, in our relationship with Him, na nossa comunhão com Ele. and as we grow in love, E enquanto nós crescemos em it amor, leads us to obedience to Him. Ele nos conduz a obedecê-lo. We want to please Him. Nós queremos suplicar. Can you imagine we could please the Lord? Nós queremos agradá-lo. Imagine das maneiras que nós podemos agradar o Senhor. And the walking the way of the world or walking the path of death, Andar pelo caminho do mundo, por esse caminho de morte. we live according to our own desires, Nós começamos a viver de acordo com os nossos próprios our desejos. selfish desires, Nossos desejos egocêntricos. just pleasing ourselves. Satisfazendo a nós mesmos. And we just are focused on our own selves, Focados em nosso próprio eu. our own ambitions. Nossas próprias ambições. And this leads only to death and destruction. Isso conduz-nos não somente para a morte e destruição. You know, at first it doesn't seem like that. A princípio não parece ser assim. It seems so great, so wonderful. A princípio é maravilhosa, o caminho é bom, But as we go on this path, mas à medida que caminhamos nesse we caminho, end up in death and destruction. o fim é destruição e morte. And it's isolating ourselves from the sweet fellowship we Quando- have with God. Se nós nos isolarmos dessa comunhão íntima e doce que nós temos com o nosso Senhor. I want to read some other verses from Proverbs. Vamos ver outros versos em Provérbios. Proverbs chapter 4. Provérbios 4. Proverbs chapter 4, Provérbios capítulo 4, verse 14. verso 14. This is a father encouraging his son. Isso é um pai encorajando o seu filho. And our Father, our Heavenly Father, is encouraging us. Nosso Pai Celestial está nos encorajando. Verse 14. Verso 14. Do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of evil. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Avoid it. Evite-os. Do not travel on it. Não trafegue por esses caminhos aí. Turn away from it and pass on. Arrume um jeito e passe de lado. You know, the enemy dangles the world in front of us. Então o inimigo irá nos enfeitiçar com o mundo diante de nós. Come on over here on this path. Venha, siga por esse caminho. But we're encouraged
encourage to avoid this. Então encorajo a evitá-lo. Don't listen to this. Não escute essas coisas. Then in verse 18, No verso 18, but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. The path of life is like this. O caminho da vida, We may not know it talvez in our nós não life, conheçamos, but it's seen. But it can be seen. mas ele pode ser visto. It's a good thing that we don't always see it because we could become proud. It's good that we don't see it because we can become proud. Ok, é bom muitas vezes não vermos essas coisas, porque isso pode nos tornar orgulhosos. But the Word of God says, Mas a palavra de Deus diz, the path of the just is like the shining sun. mas diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, That shines brighter and brighter every day. que vai brilhando mais e mais até ser perfeito, cada dia. It's a fact. Esse é um fato. And that's what we want in our lives. E por isso é o que queremos em nossa vida. Verse 25. Verso 24. Let your eyes look straight ahead, Desvia de ti a falsidade, and your eyelids look right before you. e que os seus olhos olhem perfeito diante Don't de ti. turn to the left, don't turn to the right. Não vire nem para a direita nem para a esquerda. Keep your eyes on the Lord. Mantenha os seus olhos no Senhor. Consider, verse 26, Verso 26. consider the path of your feet. Então considera os teus pés, a vereda dos teus pés. And let your ways be established in the Lord. E todos os teus caminhos sejam retos, sejam estabelecidos no Senhor. And then again, verse 27. E de novo no verso 27. Don't turn to the right or to the left. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Keep your eyes straight ahead on the Lord, Então mantenha a sua cabeça direcionada, as suas vistas no Senhor, beholding His beautiful face. contemplando a sua face maravilhosa. Such great encouragement for all of us. É um grande encorajamento para todos nós. You know, walking with God, Então sabemos que caminhar com o Senhor it's very practical é muito prático and it's very intentional. e é intencional And it affects every aspect of our life. e afeta todos os aspectos da nossa vida. And we see from the beginning of the Bible with Adam and Eve Nós vemos desde o início da Bíblia ali que Adão e Eva, that God desired this relationship with man. o Senhor sempre desejou esse relacionamento com o He homem. desired this union with you and I, Ele sempre desejou essa união entre eu e você. and having this intimate relationship with Him. E para termos essa intimidade de relacionamento com Ele. This is still His desire. E ainda continua sendo o seu desejo. He doesn't want us to follow at a distance, Ele não quer que nós o sigamos à distância, but He wants us together in union with Him. mas quer que nós estejamos juntos em união com Ele. Having this fellowship with Him, learning of Him. Ter essa comunhão com Ele, aprender dele mesmo. You know, if Mac and I go for a walk together, which Sim. we often do, Se eu e Mac formos a uma caminhada junto, que nós frequentemente fazemos, it's not very much fun if I walk way ahead of him. não é muito agradável ir adiante dele. What fellowship is that? I'm here, he's here. Então que comunhão há? Eu vou lá na frente, ele lá atrás. But if we walk together, Mas se nós andarmos juntos, we can have sweet fellowship with nós each other podemos ter uma comunhão doce um com o outro, and talk to each other, learn each other. conversar um com o outro, aprender um do outro. And that's what God wants with you and I. É isso que Deus quer de mim e de você. I hope you realize what a privilege this is for us. Eu espero que vocês percebam o quão precioso isso é para nós. Why would we want to walk the path of this world Por que nós devemos andar pelo caminho deste mundo? when we can have this sweet fellowship with our Lord? Se nós temos essa comunhão tão doce com o nosso Senhor. You know, walking physically is really simple.
andar fisicamente é de fato simples. You just get up, Você levanta, you walk, você caminha, you don't even think about it, você às vezes nem precisa pensar sobre isso, except for Brazil. exceto no Brasil, When you walk on the sidewalks, porque quando você anda nas ruas, you have to pay attention where you walk. você tem que prestar atenção como você está andando e aonde você You está have to andando. think about it. Você tem que pensar um pouco mais. And even many health experts Mesmo alguns experts are now discovering descobrem that walking is much better for us than running. que o caminhar é melhor para nós do que correr. It's easier on your joints. É mais fácil para suas juntas, Yeah. articulações. Yeah. So walking can seem boring. It can seem boring, Pode ser chato as caminhadas, but it's really so good for us. mas é muito bom para nós. You know, sometimes though, especially as you get older, E algumas vezes, especialmente quando nós nos tornamos mais idosos, we can have some health issues, nós temos algumas questões de saúde. and it causes our walking to be a little bit debilitated. Então, às vezes, nossa caminhada é um pouco debilitada. We can have a bad knee, Nós temos problema nos joelhos, have a bad hip, nos quadris, some physical things algumas coisas físicas that affect our walk. que afetam essa nossa caminhada. And it really becomes a challenge. Mas isso torna até mesmo um desafio. Maybe some of you who have played sports, Talvez algum de vocês que praticam esportes you've hurt yourself. e exercitam a si mesmo, Yeah. ou se machucou, Yeah. And you may have to take care how you walk. e até vocês que são mais jovens têm que tomar cuidado da maneira que caminham. You may even have to have some physical therapy Talvez tenha que ter algumas terapias to help you recover para ajudar a se recuperar, so you can walk more freely. para que você possa caminhar mais livremente. Well, it's the same thing with spiritually walking. Mesma coisa no caminhar espiritual, Oh, walk with God. caminhar com Deus. Should be so simple, shouldn't it? Deveria ser simples, não? But circumstances of life Mas as circunstâncias da vida really make it challenging, doesn't it? torna isso desafiante, não? The enemy is going to see to it that it's a challenge. Então o inimigo observa isso, que de fato é um desafio. He's going to put things in front of your eyes Que quando nós colocamos essas coisas em frente aos seus olhos, that are going to try to get you to look this way or that way, então ele tenta dessa maneira ou de outra maneira to get you off the path of life. nos afastar desse caminho de vida. And not only in the world do we find obstacles, Não somente no mundo nós encontramos obstáculos, but in our families, na nossa família também, our parents, nossos pais, our siblings, nossos irmãos, we face obstacles. nós enfrentamos obstáculos. And we sure face obstacles in the church. Sim, também na igreja nós enfrentamos obstáculos. Sometimes brothers and sisters are such a challenge. Algumas vezes alguns irmãos e irmãs são os desafios. Of course, I'm never a challenge. Eu nunca sou um obstáculo, um desafio. I'm so wonderful. Eu sou maravilhosa. I cause no problems to anyone. Eu não causo problema para ninguém, viu? Amen. We know that isn't true. Nós sabemos que isso não é verdade. But so the Lord has to adjust our walk spiritually, Então o Senhor tem que ajustar o nosso caminhar espiritual. because not only are we walking with God, Porque não somente estamos caminhando com Deus, but we're walking with the brothers and sisters. mas estamos caminhando também com nossos irmãos e irmãs. So my pace may be way out here. Talvez a minha caminhada vá até aqui. My brothers and sisters may be back here. Talvez os meus irmãos estejam mais para trás. So I need to slow down, Então às vezes eu preciso diminuir o meu passo and they need to speed up e eles precisam acelerar o deles, so we can walk together. para que possamos caminhar juntos. So sometimes we need spiritual physical therapy. Então às vezes nós precisamos terapias espirituais também, So that we can walk before the Lord para que possamos caminhar diante do Senhor and with each other. e também uns com os And outros. so this personal relationship with the Lord is vital. Então é vital esse relacionamento com o Senhor. As we walk with the Lord, À medida que caminhamos com o we Senhor, discover what a sweet walking companion He is. nós começamos a descobrir que
que doce é a sua companhia caminhando conosco. He's our source of life. Ele é a fonte de vida Overcome all these obstacles que vence todo e qualquer obstáculo and to walk in the power of his resurrection life. para que possamos caminhar no poder da sua vida de ressurreição. You know, sometimes we say, if I had better circumstances, I can walk with the Lord. Então, às vezes nós começamos a dizer: se eu tivesse umas circunstâncias melhores, eu poderia então caminhar com o Senhor. Do you ever think that? Alguém já pensou assim? If my siblings were not so pesty, if my siblings were not so frustrating, Se meus irmãos não estiverem tão frustrados, okay? If my did you understand? If my siblings did not irritate me, se os meus irmãos não me irritar tanto, if my parents understood me, se os meus parentes me entendessem, if my teacher wasn't so difficult, se os meus professores fossem tão difíceis, we have excuses. nós temos um monte de desculpas. If this sister didn't bother me so much, Se essa irmã não me irritasse tanto, if that guy paid more attention to me, se esse moço aqui prestasse mais atenção a mim, if that girl paid more attention to me. se aquela garota prestasse mais atenção a mim. It's not about our circumstances, brothers and sisters. Não, isso não tem a ver com circunstância, irmãos e irmãs. Adam and Eve had perfect circumstances. Adão e Eva tinham circunstâncias perfeitas. They had a perfect environment, Eles tinham um ambiente perfeito, but they chose the path of life. mas eles escolheram o caminho. So they chose the path of death. Sorry, they chose the path of death. Mas eles escolheram Sorry. o caminho de morte. But thank God, Mas Deus, in our Lord Jesus, em nosso Senhor Jesus we Cristo, could get back on the path of life. nos trouxe de volta para esse caminho de vida. It's not about our environment. Não tem nada a ver com o nosso ambiente. It's not about our circumstances. Não tem nada a ver com as circunstâncias. The issue is our hearts. A questão central aqui é o nosso coração. Does our heart want to walk with the Lord no matter what? É que nosso coração deve andar com o Senhor, independente do caminho, independente das circunstâncias. Because there are going to be challenges. Porque Ele sabe que nós enfrentamos desafios. There are going to be difficulties and obstacles. Haverão dificuldades, obstáculos, But He's overcome everything mas Ele venceu todas as coisas that we can walk with Him. para que nós possamos caminhar com And Ele. this walking with Him, E esse caminhar com Ele is it Him walking with us? Is it Him walking with us? é Ele caminhando conosco. It's a big difference. É uma grande diferença. We're walking with God. Nós caminharmos com Deus In Amos chapter 3, e mesmo Amos, Amós you capítulo don't 3. have to turn. It tells us that how can two walk together unless they agree? Então, como dois caminharão juntos se eles não concordarem? This is our problem, isn't it? Esse é o nosso problema, não? Two Dois walking together andando juntos in agreement. em concordância. Again, if Mac and I decide to go on a walk, Então, de novo, se eu e Mac decidirmos caminhar juntos, we decide together where we're going, então nós decidimos junto aonde ir, how long we're going to walk, o tamanho da caminhada que daremos. so we agree together. Nós combinamos So, juntos. in our walk with God, Nosso caminhar com o Senhor, we agree with Him. nós concordamos com And Ele. this is difficult for us, isn't it? Isso é difícil para nós, não é? This requires walking with God requires our agreeing with Him. Então, caminhar com o Senhor implica em concordarmos com Ele, Being yoked with Him, estar no mesmo jugo com Ele, abiding in Him, habitando nele, being trained by Him. sendo treinado por Ele. You know, we've said this before so many times. Então, já foi dito
diversas vezes. Being trained, we don't like this. Ser treinado, nós não gostamos disso. But being trained is by the Lord is so valuable. Então, ser treinados pelo Senhor é algo muito valioso. It brings us into alignment with Him. E leva-nos a estar alinhados com Ele. It brings us out of death Leva-nos a estar na morte into life. para a vida. Being disciplined. Ser disciplinados. We don't like to be disciplined. Nós não gostamos de sermos disciplinados. But whom the Lord loves, He disciplines. Mas aqueles a quem o Senhor ama, Ele os So when disciplina. you're disciplined, Quando você disciplina, know it's the love of God. Realize it's the love of God. perceba o amor de Deus. Because in ourselves, Porque em nós mesmos, that self-love nosso amor é centrado em nós mesmos. we want to go our own way. Nós queremos caminhar pelos nossos próprios caminhos. We forget Nós esquecemos that it's death, que a morte, it's destruction. que as distrações, But when He's in charge now, Ele está no controle agora. and He wants us to go His way, Ele quer que nós caminhemos pelos seus caminhos, because that will bring us life, joy, and peace. porque esses caminhos nos traz paz, alegria e felicidade. We're no longer in charge. Nós não estamos mais no controle. So walking with God Então, caminhar com o Senhor is a outward expression é uma expressão exterior of an inward relationship with God. de um relacionamento interior com Deus. So I'm going to stop here for right now. Eu queria parar aqui por um momento. And Mac is going to share regarding a character in the Bible Que Mac irá compartilhar a respeito de um personagem da Bíblia who walked with God que andou com Deus during circumstances like we live today. nas mesmas circunstâncias que nós andamos hoje. So Mac, Okay. You know, as Stella was saying, somehow we love to make the Christian life complicated. Como o Esther está falando, nós gostamos muito de complicar nossa vida cristã. But there's a wonderful testimony of ones who had a simple life. They simply walked with God. Mas tem um testemunho de alguém simples que andou com Deus. And the testimony is it was pleasing to him. O testemunho é que ele o agradou. And this one, we don't have much about him in the Bible. E esse aqui nós não temos muito sobre ele na Bíblia. Just a few verses in the Old Testament. Então somente alguns poucos versos no Antigo Testamento. Few verses in the New Testament. Alguns poucos versos também no Novo Testamento. But the thing about his testimony Mas uma coisa sobre esse testemunho, was that he was pleasing to God. que ele agradava a Deus. Simply because he Morreu, walked with desapareceu. God. Simplesmente andar com Deus. Stella has been just telling us about what is walking with God. Estela já falou de fato o que é andar com Deus. And also, if you look, no, we don't have to turn, but I'll refer to it. Nós não temos um termo. In Hebrews chapter 5, Hebreus 5. Enoch is one of those in Hebrews. Enoque é um daqueles que está ali descrito em Hebreus. And his testimony there Ali é um testemunho dele, was that he was pleasing to God. que ele agradou a Deus. Hebrews 11, verse 5. Hebreus 11. I know. I didn't want him to have to turn. Yeah. Because he had a testimony. Porque ele tinha um testemunho. And it continues to say, E continua dizendo. and it's very descriptive of Enoch's life, E é muito descritivo sobre a vida de Enoque. because Enoch was pleasing to God. Porque Enoque agradou a Deus. How do we please God? Como que nós agradamos a This Deus? presents it in a negative way, E apresentando isso de uma maneira negativa. but it's a positive statement to us. Mas é algo positivo para nós. Without faith, it is impossible to please God. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. So how do we please God? Como nós agradamos a Deus? Walking in faith. Andando em fé. Praise God. Graças a Deus. You know, as we see this wonderful testimony of Enoch, Como nós vemos esse testemunho maravilhoso de Enoque. we see how relevant his life is to us. Então nós vemos o quão relevante é a sua vida para nós. Because he lived in times that were very similar to us. Que ele viveu em dias similares
similares aos nossos. He had a testimony upon this earth Ele tinha um testemunho sobre essa terra. when the people of God were walking away from God. Quando o povo de Deus estava Walking away from God. caminhando distante de Deus. He was walking with God. E quando eles estavam caminhando com Deus. The people of earth were choosing that other path that Stella talked about. Então eles escolheram aquele outro caminho que Estela estava falando. But he was walking in faith. Mas ele estava caminhando em fé. If you think about the days that he was living in, E se nós pensarmos sobre os dias em que vivemos, Enoch was, as we said, he was a messenger of God. então Enoque de fato era um mensageiro de Deus. He speaks to the people. Ele falava ao povo He talks about how they are doing all their ungodly deeds. e falava a respeito das infidelidades e das coisas que eles viviam longe, afastados de Deus. They have even walked in an ungodly way. E eles andavam em um caminho distante de Deus. And they're ungodly sinners. E eles cometiam seus pecados contra Deus. Everything they do is against God. Tudo que faziam eram contrários a Deus. And when we're against God, who are we for? Então eles eram contra Deus e nós. We're for ourselves. E nós mesmos. They're living for themselves, Eles viviam para si mesmos, for their own pleasures, para os seus próprios prazeres, their own desires, seus próprios desejos, what they want to do, o que eles queriam fazer. not thinking about God, Não pensavam sobre Deus, but walking in the way that they want to. Walking in the way they want to walk. então o caminho que eles queriam caminhar. And so Enoch was raised up at a very difficult time. Então Enoque foi ali levantado em dias difíceis. We see today the days we're living in. Nós vemos nos dias em que vivemos. Many are doing what they want to do, Muitos estão fazendo o que eles próprios querem, not living for God, não vivendo para Deus, living for themselves. vivendo para si mesmos. We see this not only in the world, Nós vemos às vezes que não é somente no mundo, but you see it among Christians. mas mesmo entre os cristãos. We know some believers, Nós conhecemos cristãos but they choose every day to walk pleasing themselves, not God. que eles vivem a sua vida diária satisfazendo a si mesmo e não a Deus. I want to do this. Eu quero fazer isso, I will do eu this. quero fazer aquilo, And just living in what pleases them. satisfazendo-os. But thank the Lord, Mas graças a Deus, there's ones out there today mas há alguns fora disso hoje that are speaking for God, que falam por Deus calling us back to Him. para nos trazer de volta a Ele. Now, how did God call Enoch? Por que Deus chamou Enoque? We don't really have it clearly stated, Nós não temos algo assim claro, but it appears to us that God called Enoch through the birth of his son Methuselah. mas cremos que Deus chamou Enoque desde o seu nascimento. No nascimento de Matusalém. Because before Methuselah was born, Porque antes de Matusalém nascer, there was no testimony, no evidence of Enoch walking with God. que não havia nenhuma evidência de que Enoque andava com Deus. He might have been a good man, Talvez ele era um bom homem, maybe a moral, outward religious man, talvez externamente moral, religioso, but it doesn't say he was walking with God. mas não é falado aqui que ele caminhava com Deus. Because I don't know if you noticed in Genesis 5:22. Mas não sei se você notou em Gênesis 5:22. In verse 22, No verso 22, after he became the father of Methuselah, in verse 21, no verso 21, depois que ele gerou a Matusalém, it says, then Enoch walked with God. e diz que então Enoque andou com Deus. He was 65 years old. Ele tinha 65 anos de He idade. had this son Methuselah. Ele teve esse filho, Matusalém. And then he started walking with God. E então ele começou a andar com Deus. Now, how could this be? Então como isso pode ser? Because if you look at the name Methuselah, Se nós olharmos para o nome Matusalém, in the Old Testament, names mean something. e no Antigo Testamento os nomes significavam algumas coisas. Today, names don't mean much. Então hoje os nomes não significam muita coisa. It's names that your mother, your father liked. É somente os gostos do pai, da mãe, Maybe names within your family. talvez o nome de alguém na família, But they don't really carry a significance like they did before. mas eles não carregam nenhuma significação como carregava no passado. Now, I'm not sure I would like the name Methuselah.
Eu não sei se de fato eles gostavam desse nome Matusalém, Because the name Methuselah means mas porque o nome Matusalém significa when he dies, judgment comes. quando ele morrer, o julgamento virá. When he dies, then comes judgment. Então, quando ele morrer, o julgamento imediatamente virá. Oh, there's somebody in this room that's expecting a baby. Será que tem alguém aqui nesse salão que gostaria de colocar o nome desse When numa that criança? baby is born, Quando a criança nascesse, what if God said, name it Methuselah? aí vai dizer, ó, o nome dessa criança é Matusalém. When this baby dies, Quando esse bebê morrer, judgment. o julgamento virá. Oh, just think Pense. how they would care for this baby. Como é que vai cuidar desse bebê? Oh, we can't let this baby die. Nós não podemos deixar que esse bebê morra. We're going to take such good care of this baby Nós devemos tomar muito cuidado com ele. all through its life. Durante a sua vida, Every time the baby would get a cold and just sneeze, toda vez que o bebê ficar resfriado e tossir, they would say, oh my God, meu Deus, doctor, help me. por favor, chama um doutor aí, essa They would get amor. Dr. Gabriel to come in and help the baby. Então tem que chamar o doutor Gabriel para cuidar desse bebê o tempo todo, viu? 24 horas. We can't let this child die. Não pode deixar esse bebê morrer. And so in those days, Naqueles dias. I think Enoch took very good care of Methuselah Então Enoque teve que cuidar muito de Matusalém, because through him, porque através dele I'm kind of making a little bit of, I'm making a light of that. Então eu estou tornando as coisas mais leves, Yeah, but it's very serious mas é muito sério. because what we're seeing is actually God's love. Nós que vemos aqui de fato é o amor de Deus. God gave the people time to repent. Deus estava dando ali aquele povo tempo para se arrepender. Sometimes we think our God was like the flood of during Noah's time. Então nós pensamos assim com respeito àquele dilúvio no tempo de Noé, Oh, that was so terrible. que foi tão terrível. It was terrible, yes. Foi terrível. But God in his love spoke to everybody before Mas Deus, antes daquele acontecimento, falou para todos: and said, if you want to continue walking your way, se vocês continuarem caminhando seus próprios caminhos, judgment's coming. o julgamento virá. But if you love me, Mas se vocês me amarem, return to me. retornem a mim Walk in my ways. e caminhem nos meus caminhos. And God will show a way through. Então Deus irá mostrar um caminho. His son, Methuselah, was a sign of God's love, just crying out to his people. Então Matusalém é um sinal do amor de Deus clamando àquele povo. Sadly, there's no evidence that anyone turned around. Tristemente não temos nenhum relato de que alguns retornaram. Enoch died right before the flood. E Enoque morreu antes do dilúvio, It says Methuselah died in that year of the flood. e Matusalém morreu no ano do dilúvio. And really the only others beside Noah was the only one. Everyone else died in the flood. Não tem outros relatos, mas parece que todo mundo ali pereceu naquele dilúvio. But we know that Methuselah lived longer than anybody else. Sabemos que Matusalém viveu os anos mais longos do que qualquer ser humano na face da terra. What does that tell us? O que é que isso nos diz? It shows God's long-suffering love. Do amor de Deus, da sua longanimidade em sofrimento pelo seu povo. And Methuselah could have lived just a normal life in that time, a few hundred years. Matusalém poderia viver os seus anos normais, aquelas centenas de anos, But in God's great love, mas no tão grande amor de he Deus, lived longer than anybody. ele viveu mais do que qualquer um. We see God's long-suffering love with us. Nós vemos o amor de Deus tão longânimo para His conosco, mercy. sua misericórdia, But then a time for judgment came. antes daquele julgamento chegar. We know today that our God is going to return. E nós vemos hoje, nesses dias anteriores à volta do Senhor, For those that love him, para aqueles que o amam, there's a wonderful blessing, great reward, his presence. há uma grande bênção da sua presença. But how about ones that are walking away with God, Mas away from God? e com respeito àqueles que estão caminhando distantes de Deus, This is why God is delaying today. é por isso que Deus nos chama nesses dias. His great love, Seu grande amor, like it says in Peter. como é dito em Pedro, He doesn't want anyone to perish. Deus não quer que ninguém pereça. Sometimes we can think that God delays in his coming
Nós pensamos às vezes que Deus está se demorando na sua vinda. or by his delay, he doesn't care. Então, por causa do tempo estar se prolongando e as pessoas não se importam mais. The longer God delays, the stronger the testimony of his love for each and every one of us. Então, essa demora aparente da vinda do Senhor está demonstrando a sua longanimidade, o seu coração de amor, de longanimidade. Thankful for Enoch during this time, Pense sobre Enoque durante esse tempo. because he faced a great challenge. Ele enfrentou um grande desafio. He faced a challenge of sharing God's heart with ones who had no interest. Então, naquele momento ali, ele estava compartilhando o amor de Deus para aqueles que não estavam se importando com isso. Maybe some of them thought they were okay. Alguns podiam dizer, tá tudo bem. Oh, what Enoch is saying for somebody else is not for me. Talvez alguém dissesse para Enoque, não, isso pode ser para algumas outras pessoas, para mim não. I go to church once a week. Eu vou para a igreja uma vez por semana. I'm okay. Eu tô tudo bem comigo. But no, one of the characteristics of one's living in the times of declension Uma das características do tempo daqueles que vivem num tempo de declínio, if you look at the end of the Old Testament, se nós formos olhar no final do Antigo Testamento, the end of the New Testament, no início do Novo Testamento, ones don't know their true condition. alguns não sabiam da sua condição real. They think they're okay. Eles pensavam que está tudo bem com eles. That's why, like at the end of the New Testament, there's a church named Laodicea. Mas no final ali nós vemos que no final do Novo Testamento a igreja em Laodiceia. These are believers, Eles são crentes, but they're living for themselves. mas eles vivem para si mesmos. They're walking down that other path. Eles estão dando em um outro caminho. And they say, we are rich, we have need of nothing. Eles estão dizendo, nós somos ricos, não temos necessidade de mais nada. But God says, no, you're poor, you're blind, you're naked. Mas o Senhor está dizendo, vocês são cegos, pobres e nus. And his great love, he writes that letter to Laodicea. E no seu tão grande amor, ele escreve uma carta a Laodiceia. Because they don't know their true condition. Porque eles não sabiam da sua real condição. And one of the things God is doing today, Uma das coisas que Deus está fazendo hoje, he's trying to wake each one of us up. Ele está despertando a cada um de nós, That we would know, we would be cognizant of our true condition. para que possamos estar conscientes da nossa real condição. Last night we talked about how God shakes. Na noite passada nós falamos como Deus, ele sacode, ele balança as coisas. Why is God going to shake his people? Por que Deus está sacudindo o seu povo? Because he loves us. Porque ele nos ama. He wants to wake us up. Ele quer nos despertar. You know, when your mother comes into your room in the morning, Quando a sua mãe entra no seu quarto pela manhã, she shakes you ela dá uma sacudida em você to wake you up. para te despertar. You don't think that's love. Você não acha que isso é You want amor. to sleep some more. Você queria dormir um pouco mais. But she knows how important your education is. Mas ela sabe o quão importante é a sua educação. She knows how important your work is. Ela sabe o quão importante é o seu trabalho. So in love, she's shaking you Então, em amor, ela te dá umas sacudidas to wake up para despertar and go to school. e ir para a escola. You don't see it as love right now. Nós não vemos esse amor hoje. Later on, you'll thank her for that. Hoje você não percebe esse amor, mas mais tarde você vai perceber o quão isso foi de amor para contigo. And this is what God does for us. Então é isso que Deus faz para He conosco. wants us to wake up De maneira que Ele quer nos despertar. because it's very normal Porque é muito normal as we're waiting for somebody, que enquanto nós estamos esperando por alguém, as we're walking with somebody, como nós estamos caminhando com alguém, maybe it's a long walk, que pode ser uma grande caminhada, we can start to become bored. nós começamos a ficar meio entediado, Maybe you're familiar with this way of walking. talvez familiar com essa maneira de You caminhar. start to become bored with it. Você começa a ficar entediado. We know that in our walking daily, Nós sabemos que nossa caminhada in diária, that daily relationship with Him, no nosso relacionamento diário com Ele, if I ask you, what do we do every day in our relationship with Him? se eu te perguntar o que deve fazer diariamente nessa Each caminhada com Ele, each one of you will talk about reading the Bible, Alguns de- praying.
fellowship with Him, singing. Então alguns vão falar sobre louvar, ler a Bíblia, orar, alguma lista de coisas. But as we walk this way, Mas enquanto caminhamos por esse caminho, and we can get, if we do that every day, fazendo tudo todos os dias, we can become bored with it. nós podemos nos tornar entediados. If you're honest, Se nós somos honestos, sometimes we can become bored with that. nós às vezes nos tornamos entediados com tudo isso. But God, He still cries out to us. Mas Deus continua clamando a nós. I remember we were visiting this brother in Seattle, Washington. Eu estava uma vez visitando uns irmãos em Seattle, lá em Washington. And Seattle is a beautiful city. E Seattle é uma cidade linda. There's mountains all around it. E ela é cercada por montanhas. And there's snow on top of the mountains. E neve no topo das montanhas. And above all the mountains, there's one big mountain. E lá entre aquelas montanhas uma montanha gigante. It used to be a volcano many years ago. E nesse pico lá havia um vulcão anos atrás. I'd never seen anything like this. Eu nunca vi algo como isso. And we were riding with this brother to go to lunch. Então nós paramos ali com aqueles irmãos ali para almoçar. And as you went down the street, I kept looking at different ways to see it. Então eu estava buscando diversas maneiras de olhar, observar aquilo ali. It was fascinating. Era fascinante. But then I noticed our brother. Então eu notei que meu irmão, He was just riding along, ele estava dirigindo tranquilo, just kind of listening, humming to his music, escutando algumas músicas not paying attention to the scenery. e não estava prestando atenção naquele cenário. And I asked him, Então eu perguntei ele, I said, "Bro, isn't that so beautiful?" olha só como é maravilhoso, como é lindo. And he said, "Oh yeah, yeah." Ele disse, tá bom, tá bom. He had become so used to it. Então ele estava tão acostumado com tudo He had isso, become so accustomed to the beauty of it tão acostumado com aquela beleza, that it had actually lost its beauty. que ele perdeu para ele aquela beleza. Now, sometimes this can happen to us as Christians. Algumas vezes pode acontecer com nós enquanto cristãos. We can lose the beauty, the magnificence of Jesus. Nós podemos perder de perspectiva a beleza e a magnificência de As we're with Jesus, Him, we can go through the motions of even reading the Bible. mesmo lendo a Bíblia. We can go through the motions of praying to Him. Nós, na questão de estarmos orando a Ele, But is the beauty of Him really capturing us? para que nós precisamos que essa beleza dele, enquanto lemos a Bíblia, enquanto oramos, venha nos capturar. This is what we see in Enoch. Isso é o que nós vemos em Enoque, That in spite of the circumstances of his life, que a despeito das circunstâncias da vida, in spite of all the declension and deterioration of other people, e apesar do declínio, da deterioração das outras pessoas, Tella, there used to be a little child in our Richmond fellowship. There used to be a little child in the Richmond. na nossa comunhão lá, nós costumamos falar as coisas mais A little child. como crianças. And she could not say Stella. Uma criança que não conseguia falar o nome dela na congregação. She could only say Della, Ela only say dela, not Stella. not Stella, Oh, Della. dela, uma coisa desse tipo. I love it. Eu amo isso. But we see how when Stella was talking about it, Quando Stella estava falando we want our circumstances to be better. que com respeito às circunstâncias serem melhores, But Enoch's circumstance was horrible. mas as circunstâncias de Enoque, para Enoque, ele eram But he was terríveis. still walking with God. Mas ele continuou perseverando, caminhando com o Senhor. Was it easy? Foi fácil? No. Não, It's impossible. impossível. But with Him, Mas com Ele, all things are possible. todas as coisas são possíveis. And He's there to help us. Ele está lá para nos ajudar. And we see that as we're walking with Him, Nós vemos que à medida que caminhamos com Ele, there is a simplicity to it. há uma simplicidade aí. And even when we have troubles, Mesmo quando nós temos He problemas, comes alongside Ele vem do nosso lado. and He helps us. Ele nos ajuda. Do you know God has a physical therapist? Sabia que Deus tem um fisioterapeuta? He has a very special physical therapist. Ele tem um fisioterapeuta especial. It's called the Holy Spirit. Ele é chamado Espírito It's Santo. actually a spiritual therapist. Ele é chamado de o Espírito Terapeuta. And He helps us. Ele nos ajuda.
As we walk, when we need help, Enquanto caminhamos, nós necessitamos de the ajuda. Holy Spirit comes in. O Espírito Santo vem. That spiritual therapist to help us. E esse espírito terapeuta nos ajuda. I know in my life, Eu sei que na minha vida, I am greatly indebted to physical therapy. I have greatly needed the help of physical therapists. ok, eu tenho uma grande necessidade de ter esse fisioterapeuta. One time, for example, I had back surgery. Da última vez, quando eu tive uma cirurgia nas minhas costas. And after the back surgery, because of the damage, Então, depois da cirurgia, por causa do dano, I lost the feeling in my two little toes. então eu perdi a sensibilidade na ponta dos meus dois dedos, Não, meus dedões do pé. How often do you think of your two little toes? Com que frequência você sente os seus dois tendões do pé? I never painted my toes. I never painted my Eu nunca toenails. pintei as minhas unhas de esmalte. So I never thought of them. Então não esqueça. So some of you maybe think of your toes, Alguns de vocês sentem a respeito dos seus but I dedões never do pé. thought of my toes. Mas eu não sinto a sensibilidade. But then, after the surgery, Então, depois dessa cirurgia, because I had no feeling in those two little toes, porque eu não tenho mais sensibilidade nesses dois dedões, when I would try to walk, então quando eu tento caminhar, I would fall over. às vezes eu dou uma pendo para um lado. So the physical therapist Então o fisioterapeuta had to teach me how to walk without the feeling in those toes. então me ensinou a andar mesmo sem a sensibilidade nesses dois I dedos. learned how important those two little toes were. Então eu aprendi de fato a importância desses dois dedos. And we see how before I did not think much of those two little toes. Então eu não penso muito sobre esses dois dedos, What is that in my life? o que eles significam na minha vida. But as I try to apply this spiritually, Mas quando eu tento aplicar isso ao espiritual, there's certain things in this Christian life há algumas coisas na nossa vida cristã that we might not think are that important. que nós não achamos muito importante. We take them for granted. Nós temos isso como algo que já é nosso, não damos a importância que deveria. Maybe it's a certain friendship with a brother or sister. Talvez uma amizade com um irmão, uma irmã. Maybe it's a certain scripture verse. Alguns versos das escrituras pode ser. Maybe it can be many different things Pode ser muitas coisas diferentes that God has blessed us with. que o Senhor tem nos abençoado. But then all of a sudden we don't have that, Mas de repente essas coisas nos faltam. and we can start to stumble in our life. Então nós começamos a tropeçar na vida. But then thank the Lord. Mas graças a Deus Our Holy Spirit, that spiritual therapist, comes in to strengthen us. que esse espírito terapeuta vem para nos fortalecer. Thank the Lord how Enoch, Graças a Deus que Enoque, he had that heart que ele tinha este coração of walking with God. de andar com Deus. It's interesting as you look at Hebrews, as we talked. É interessante notar Hebreus, como nós tínhamos falado. It says, in Genesis, it simply says that Enoch walked with God. Diz ali em Gênesis que Enoque andou com Deus. It doesn't speak anything about him pleasing God. Ele não é falado nada ali com respeito da maneira como ele agradava a Deus. And then when you go to Hebrews 11, Mas quando nós chegamos em Hebreus 11, it simply says he pleased God. e é dito tão simplesmente que ele agradava a Deus. There's nothing about walking with God. Não fala nada aqui com respeito a andar com Deus. And that shows us Isso nos mostra that walking with God que andar com Deus and pleasing God e agradar a Deus are the same thing. é a mesma coisa. As we're walking with him, we're pleasing to him. Porque à medida que nós caminhamos com ele, nós o agradamos. Again, it can be so simple, E pode ser tão simples, but impossible for ourselves, mas é impossível a nós, but possible with him. mas possível com ele. Thank the Lord. Graças a Deus. Last night, there was a scripture that we started with. Então, na noite passada tem uma escritura que nós começamos a lidar. 2 Corinthians 11. 2 Coríntios 11. How much God loves us Quanto Deus nos ama. when he saved us. Quando ele nos salvou.
salvou. He engaged us to Christ. Ele nos comprometeu, ele nos aliançou, ele nos levou a estar noivos com ele. He's preparing us every day Ele está nos preparando dia a to dia be that bride. para ser essa noiva. What a great picture this is Ó, que grande quadro é of esse. God's love for us. Esse grande amor de Deus por nós. But Paul was concerned about something. Mas Paulo estava preocupado com algo. He was concerned that in the simplicity of this life, Ele estava preocupado com respeito à simplicidade dessa vida. the enemy could lead us away, Que o inimigo pode nos afastar. just as he led Eve away. Just as he led Eve away. Então, à medida que ele nos separa, He led Eve to be astrayed from God. ele nos leva a nos apartar de Deus, esse mal. Do you ever stop and think, how did God lead Eve astray? How did God? You said- No, how did the enemy leave? Yeah. Como o inimigo nos leva a nos afastar de Deus. He tempted her two ways. Ele tentou duas vezes. He attacked God's word. Ele atacou a palavra de Deus. He said, did God say? Deus disse isso. He questions God's word. Ele questionou a palavra de And Deus. this is important for us today E isso é importante para nós hoje, because the enemy is still attacking God's word. porque o inimigo continua atacando a palavra de Deus. He questions it. Ele questiona. Did God say? Deus disse isso? And then he distorts it. Então ele distorce. And Eve fell in the trap of actually adding to God's word. Então nós caímos tem a outra armadilha, que é adicionar coisas à palavra de Deus. able to bring in a doubt about God's word to her. Então começa a trazer dúvida no que Deus disse, Even though she had seen the faithfulness of God, mesmo que ela tenha visto a fidelidade de Deus. he brought in a doubt. Então trouxe a And there's great dúvida. pressure in the world today. Então There's great pressure in the há uma world today pressão no mundo hoje for us to question God's word, para nós questionarmos a palavra de Deus, to distort it. para distorcê-la. Did God say? Deus disse aí, Oh, it's a long time. Are you sure God's coming back? ó, tanto tempo que falando da vinda do Senhor, He delays so long. ele está demorando muito. God said this, God said that. Do you really believe that? Deus disse isso e aquilo, você de fato crê nisso? Just to bring a little bit of a question. Quer trazer um pouco de confusão aí, de And perguntas, then he can get us to start questioning other things. e questionar e distorcer outras coisas. This is why we have to stay fresh with him. Por isso que nós precisamos estar renovado nele, Daily having this relationship with him. diariamente nessa comunhão renovada com ele. And then secondly, what the enemy did with Eve. Então, segundo, o que o inimigo fez com Eva? He attacks God's authority. Ele atacou a autoridade de He Deus. says, oh Eve, if you do this, Disse, Eva, se você fizer isso, you will be like God. você será como Deus. Bringing God down, Trazendo Deus, rebaixando raising Deus Eve up. para colocar no mesmo nível. You will be so self-sufficient. Então você será You autossuficiente. don't have to be dependent upon him. Então você não vai nunca mais depender dele. You can be like God. Você vai ser como Deus. And it's interesting when Eve speaks, Interessante, quando Eva falou, she simply refers to him as God. The Ele- Lord is God. She simply refers to him as God, ela sempre se referiu a ele como Deus, not Lord God, não como Senhor Deus. which speaks of his authority. E falando a respeito da sua The autoridade. enemy brought that doubt in, Então o inimigo traz ali aquela dúvida. and he's doing the same thing today, E ainda continua fazendo essa mesma coisa undermining hoje. the word of God, undermining his authority, Diminuindo a palavra de Deus, diminuindo a sua autoridade. and how we need to be those Nós precisamos então ser esses that are rooted and grounded in him. que está arraigado e alicerçado nele. And how does that occur? Então como isso ocorre? It's simply by walking daily with him. Então somente caminhando diariamente com ele. As you walk with someone, Então quando você caminha com as alguém, Stella was describing, Estela estava descrevendo, as we're walking with God, arm in arm, quando nós andamos a Deus ombro a ombro, lado a walking lado, with him,
ao caminhar com Ele, What is it that pleases God? o que é que agrada a Deus? It's His Son Jesus. É o seu Filho Jesus. As we're walking with God, Então, quando caminhamos com Deus, what is God occupied with? com o que Deus está ocupado? He says, oh, look at my son. Observa o meu filho. Look at his love. Olha o seu amor. Look at that situation. Olha essa situação. You were so impatient. Então, às vezes nós somos tão impacientes. Jesus can be your patience. Então, o Senhor pode se tornar a sua paciência. Look at this as you walk with Jesus. Então, quando você anda com Jesus, That person irritates you so much. então aquela pessoa te irrita tanto. Look how Jesus can allow you not to be irritated. Veja como o Senhor Jesus conduz você a não ser mais So irritadiço. many of the thoughts that we have Então, muitos dos pensamentos que temos, that would try to divide us. que tenta nos dividir. Our thoughts, our impressions can divide us. Então, nossos pensamentos, nossas impressões podem nos dividir. But there's one thing that brings us together. Mas há algo que nos traz para estarmos juntos. There's one thing that keeps us walking together. Mas há algo que nos traz para caminharmos juntos. It's fixing our eyes on Jesus. E é fixar os nossos olhos em Jesus. And there's a beautiful picture of this in Revelation. Há um quadro maravilhoso disso ali em Apocalipse. It talks about in the end when we're gathered around the throne of God. Ali quando todos ao final de tudo são reunidos ao redor do trono. There are these ones that are beholding the Lamb of God. Então aqueles estão contemplando o Cordeiro de Deus. These are ones who followed the Lamb. They walked with the Lamb wherever he goes. Então tinha aqueles que andavam com o Cordeiro e iam onde quer que ele fosse. Who are these ones? Quem são esses? Their simple testimony. Há um simples testemunho. It wasn't about all of their knowledge. Não era sobre o conhecimento que eles It tinham. wasn't about their great works. Não era sobre as suas grandes obras. But they simply followed the Lamb wherever he went. Mas simplesmente eles seguiam o Cordeiro onde quer que ele fosse. They were not great men, Grandes homens. but they had faith in a great God. Mas eles não era porque eles eram grandes homens, porque eles tinham fé no grande Deus. We're not called to be great. Nós não fomos chamados para sermos grandes. Enoch was not great, E Enoque não era grande, but he had a great God, mas ele tinha um Deus grande. and he had a great faith in that God. Ele tinha uma grande fé nesse Deus. And he followed him. E ele o seguiu. And God was the rewarder of him. E Deus o recompensou. Enoch was occupied with one thing. Enoque estava ocupado com uma só coisa. It was God. Era somente Deus. We're occupied with one thing. Ele estava ocupado com uma coisa. As our Lord says, there's one thing necessary. Aí o Senhor diz: uma coisa só é necessária. One person necessary. Uma pessoa necessária. That we keep our eyes upon Jesus. Que nossos olhos sejam postos sobre So may we Jesus. be encouraged as we consider in fellowship about this matter of walking with God. Que possamos ser encorajados nessa questão de caminhar com o Senhor. Yes, it can sound at times too simple for us. E às vezes pode soar tão simples para nós. But this simplicity that keeps us close to Him. Mas esta simplicidade nos mantém ao lado dele. And may we be those that, even though the times are difficult, Mesmo nesses tempos de dificuldade. may we not have much encouragement. Talvez não tenhamos muito encorajamento. Outwardly, may we not have much encouragement. Mesmo exteriormente não tenhamos nenhum encorajamento. But inwardly, by the Spirit of the living God, Mas pelo Espírito do Deus vivo, we have a great encouragement. nós temos um grande encorajamento. We have one that has gone before us. Mas nós temos aquele que já foi adiante de nós. Because when we're walking with Him, Porque quando nós caminhamos com Ele, we don't know the way. nós não conhecemos o caminho. We don't know what's before us. Nós não sabemos o que está diante de nós. But He knows the way. Mas Ele conhece o caminho. And He knows what's before us. E Ele sabe o que está diante de nós. And He's already won that victory. Então, mas Ele é aquele que tem a vitória. And we simply walk in the victory that He has for us. Nós sempre caminhamos na vitória que Ele já tem por nós. And we worship Him. Então nós o adoramos. Praise God. Graças a Deus. So as we started this morning, Então, como nós começamos nessa manhã, this is something that has been very precious to Stella and I. e esses assuntos tão preciosos para Estela e para We see mim. the necessity of this in our life. Nós vemos a necessidade desse assunto This nas is nossas not a vidas. message just for young people. Não é tão somente um assunto para jovens. It's also a message for all those old people sitting in the back. É para todos os que estão aqui sentados, que estão no fundo.
It's a message for each of us. É uma mensagem para todos nós. And it's a message for every day of our Christian life. É uma mensagem para todos os dias da nossa vida cristã. It was a message for Enoch, É uma mensagem para Enoque. not just when he started walking. Não somente quando ele começou a It caminhar. was a message for Enoch in the 365th year of his life. Foi uma mensagem para Enoque durante os 365 anos da sua vida. And then all of a sudden, one day, E de repente, um dia, as he was walking with God enquanto ele caminhava com o Senhor, in that 365th year, naqueles 365 anos, poof, he was no more. ele não estava mais aqui entre nós. And this is the way the Lord was calling us, E essa maneira que o Senhor quer nos chamar, daily following him, diariamente with our segui-lo, eyes upon him. que nossos olhos tenham sobre ele. And he is the one who keeps us safe and secure. É ele que nos mantém, nos guarda seguros. Yes, we might have challenges, Sim, nós temos desafios, but he goes before us mas ele já foi diante de and he nós. provides the way for us. Ele providencia o caminho para nós. May we stay in this place of simplicity, Que nós sejamos nesse caminho de simplicidade, simplicity of love with him, de amá-lo and allowing him to keep us. e permitir que ele nos guarde. The grace of God is there. Mas pela graça do Senhor ali está. You have anything you want? Okay. All right. Or maybe we can stop here. Nós podemos parar por aqui. Now, I ask our brother to pray for us. Vou pedir ao irmão para orar. Gratidão, Senhor, por esse tempo e nos ajude pela Tua graça a manter no nosso dia a dia, enquanto aqui caminhamos, os nossos olhos fitos no Senhor, até que o Senhor se compadeça de nós e nos mantenha nesse caminho, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amen. Amen. Amen.